Olá, sejam bem-vindos ao Pode Assim, um canal para conversar com pessoas que sabem o que faz, com empreendedores e com empreendedoras. E hoje eu recebo aqui nada mais, nada menos que uma especialista, a dona Larissa. Larissa, por favor, se apresente. Olá, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui na Assim novamente. Há 20 dias atrás, mais ou menos, eu estava aqui conversando um pouquinho com o pessoal e estar aqui de novo é uma honra para mim. Obrigada. Você esteve aqui no encontro de RH, certo? Exatamente. Falamos um pouquinho de cultura, foi um bate-papo bem legal. Você conversou com 70 empresas, não foi? Exato, 70 empresas ali. O pessoal ficou até o final comigo, viu? Olha, que tema que você comentou com eles? Aquele dia a gente conversou um pouquinho de cultura, mas de uma forma mais generalista, foi meio que uma pincelada do que a gente falou, foi bem legal. Larissa, pelo que me passaram aqui, você começou a vida muito cedo no empreendedorismo, certo? Sim, comecei Então, eu quero saber antes disso ainda. Eu sei, nós vamos entrar no empreendedorismo. Nossa Senhora, nós vamos entrar na minha idade. Eu quero saber, antes de qualquer coisa, onde você nasceu? Eu sou de Pouso Alegre, sou uma mineira, estou migrada aqui em Campinas, né? Sou de Minas. Eu empreendo há 6 anos, mas antes disso a gente tem uma história longa aí. Desde os meus 14 para 15, eu já comecei a trabalhar, já gostava, já queria ter o meu dinheiro, a minha renda. Então, desde cedo eu já ficava perturbando a minha mãe, o que eu vou fazer? Eu preciso ter dinheiro. E ela falou, tá bom, espera aí que eu vou arrumar uma coisinha para você. E aí eu comecei a trabalhar. E o que você começou a fazer? Eu quero saber, Ana. Vou contar. Eu comecei trabalhando numa oficina mecânica. Oficina mecânica? Sim. Eu comecei na parte administrativa, só que eu tenho um pouco de hiperativismo, eu não conseguia ficar só lá dentro da sala. Eu e mais uns 16 homens, eles penavam comigo, viu? Jura? Era todo dia. Como é que faz isso daqui? Como é que faz não sei o quê? Eu não parava, mas aquilo foi uma escola para mim. Tanto de relacionamento, quanto de entender como que o mercado funcionava. Foi muito bacana. Que legal. Olha, eu vou interromper um minutinho, porque eu não vou ter uma novidade. A Ingrid vai trazer um café pra gente aqui. Olha lá, ó. Sim. Ela trouxe um café. Isso não aconteceu isso nenhuma vez, viu? Não é com frequência? Eu acho que é porque você está aqui hoje. É bom. Tá? Então nós temos um café. Pode entrar, vai passar na frente das câmeras, vai aparecer um pouquinho. Olha que coisa chique. Que recepção, hein? É outro nível fazer podcast aqui, ué. Podcast aqui é diferenciado. Vou fazer só aqui agora. Isso vai acontecer sempre agora. Né? Não vai, só porque é mulher, não. Não, eu acho que tem que ser especial. Olha, adoçante para quem? Quero puro. Não Obrigada. quer? Eu prefiro um pouquinho, umas gotinhas de adoçante para dar uma quebrada no sabor. Obrigada. Tá Saúde, vamos, né? Valorizar a Dona Ingrid. Obrigado. Valorizar o passe, né? Ai. Sim que é bom. Mas vamos voltar ao assunto. Então você começou a trabalhar na oficina mecânica. Comecei a trabalhar no administrativo e dali eu saí de lá sabendo como é que troca um pneu, sabendo como alinha uma roda. Isso é exatamente todo o processo. E isso me encantou. Só que eu era muito cru, eu tinha 15 para 16 anos, estava entrando, ia começar a minha faculdade. Então, assim, eu não tinha percepções. Para mim era um trabalho que ia pagar minha faculdade. Mas hoje eu vejo como me agregou profissionalmente aquele primeiro emprego. Empresa familiar, eu entendi os desafios de uma empresa familiar. A minha família é muito empreendedora, meu pai é empreendedor. Então, O que seu pai fazia? Meu pai mexia com ônibus. Ônibus? Olha, eu quero comprar um fretamento. Mas ele já largou dessa vida, viu? Mas foram mais de 30 anos mexendo com isso. Então, assim, eu nasci num berço de empreendedores. De empreendedores raiz. Meu pai não tem estudo. Ele começou do zero, tem a 4ª série. Então, assim, eu nasci nesse meio e quando eu me descobri nessa veia empreendedora, eu falei, agora chegou a hora de colocar o meu movimento em prática. E foi quando tudo aconteceu. Que bacana. Você sabe que você falou do negócio da oficina mecânica, é interessante porque eu estava na Caoa Shares ontem e conversando com o Lau, que vai estar com a gente aqui em breve fazendo um podcast. Nós vamos fazer um curso de mecânica automotiva básica para as mulheres. Que legal! Nós vamos fazer uma parte do curso aqui na associação e uma parte lá na oficina deles de manutenção. Na prática mesmo. Na prática. Então, aguarde que vai chegar para vocês aí esse curso de mecânica que vai ser interessante. Olha, tem tudo a ver com você, quer dizer,
Se você fizer um curso de mecânica, pode chegar a ser uma consultora. E isso é tão bacana. Hoje eu entendo como a trajetória profissional é legal, porque ela te faz ter repertório. Então, isso agregou muito no meu repertório na lida com o empresário. Hoje, o meu produto é um empresário. Então, com qualquer empresário, eu consigo ter um repertório amplo, justamente por onde eu passei, os caminhos que eu passei me agregaram muito. Podemos dizer que cada processo que você fez te enriqueceu para poder hoje conversar e falar de frente com as pessoas das suas necessidades. Repertório, a gente tem que ter repertório. Hoje eu vejo que o repertório ele me faz, talvez, destacar em meio a algumas pessoas, porque eu passei por aquilo. Aquela vivência é algo que ninguém te ensina. Então, quando você toca na vivência do empresário, você vai falar de uma ferida que ele entende e que você também. Então, ali já houve uma sinergia. Então, isso me ajudou muito e me ajuda muito todos os dias, porque eu preciso disso para viver, né? Então, eu coloco isso em prática. Que bacana. E você já foi funcionária pública? Fui funcionária pública. Eu já passei por todos os âmbitos: empresa familiar, instituição financeira, setor público, empresa privada comum, indústria. Então, assim, eu entendo essas dores, que sejam de forma pequena, né? Porque são empresas pequenas as que eu passei, exceto a instituição financeira, que foi um banco, e o poder público, mas todas me agregaram de alguma forma. Mas o setor público foi onde eu realmente me desenvolvi muito, eu me enxerguei. O que você fazia no setor público? Eu fui contadora pública. Contadora? Contadora de Pouso Alegre, que é a cidade onde eu nasci. Ei, povinho de Pouso Alegre. Um abraço aí para Pouso Alegre. Excelente. Amo Pouso Alegre. Pouso Alegre é bom. Então você foi... E nessa sua atividade do funcionário público, como que você faz o comparativo entre o funcionalismo público e a área particular, a área de empresas? É uma diferença bem discrepante, principalmente na concepção de que as pessoas não compreendem o que é a dinâmica pública. Existe um véu de negação sobre o serviço público. Então, eu trabalhei muito no serviço público, eu trabalhava mais de 10 horas por dia. Então, foi algo totalmente controverso ao que eu escutava antes de entrar no setor público. Então, quando me falavam sobre o setor público, eu sempre ouvia que ninguém trabalhava, etc, etc. Então, quando eu sentei naquela cadeira, eu ficava meio que, como assim ninguém trabalha? Olha um monte de serviço que eu estou tendo aqui. E eu trabalhava muito, muito, porque era um serviço de muita responsabilidade. Um contador público, ele tem a mesma responsabilidade de um prefeito, tecnicamente. Conta para mim esse detalhe, junto. isso. Sim, um contador, ele assina junto do prefeito. Então, os orçamentos, os planos, que são 3 planos que a gente coloca em prática, lei orçamentária, PPA, enfim, LDO. Todos esses orçamentos, eles são traçados e assinados com os secretários, sim, mas contadores e prefeitos. Então, eles assinam junto, existe uma comunhão ali, uma concordância e logo uma responsabilidade. Então, para mim foi uma desenvoltura muito grande sentar nessa cadeira, foi realmente olhar para trás e falar como valeu a pena, mas ao mesmo tempo foi uma porta que eu falei, eu preciso encerrar, porque a nova jornada que eu busco, isso não vai me permitir ser. E como é que foi essa virada de chave? Foi de uma hora para outra. Foi assim, eu já estava com vontade de ter um negócio próprio, porque eu percebi que eu trabalhava muito e não estava financeiramente satisfeita. Então eu falava, poxa, se eu estou investindo 10 horas aqui e eu já tinha começado a conciliar algumas coisas por fora, o que eu faço com 10 horas só para mim? E aí eu realmente me planejei financeiramente e saí. Literalmente, eu abandonei, né, pedi ali o desligamento e fui empreender. Fiquei 6 meses botando meu negócio em prática, em 6 meses eu atingi ponto de equilíbrio e as coisas começaram a funcionar. Você já saiu para empreender, você não chegou a entrar em outra empresa? Eu saí em janeiro, em 28 de fevereiro, dia 1 de março, eu estava já dentro do meu negócio, do meu próprio negócio. Foi literalmente para focar 100% em mim. E aí deu certo, graças a Deus. Então você acredita que fez a escolha perfeita, não me arrependo um segundo. Acho que eu encerrei todos os ciclos de forma muito harmônica, sabe? Sempre deixando a porta aberta. Eu sinto que eu não saí por um fato assim de briga, etc. Não, eu saí porque realmente aquele ciclo para mim encerrou e as pessoas entenderam e viram que não cabia mais ali. O que eu queria era algo que, estando ali, não ia dar certo. Então foi tudo muito, pelo menos para mim e para quem convivia, foi muito harmônico, sabe? Foi muito legal. E essa empresa que você montou é a mesma que você tem hoje ou não? Não. Você já fez o Eu já fiz a venda. Olha. Eu vendi, foi meu primeiro negócio, eu vendi ele o ano passado. Você vendeu? Vendi. Vendeu para quem? Eu tive um sócio ao longo da minha caminhada e aí chegou um dado momento que eu falei, olha, eu preciso ir para um outro salto e esse salto, novamente, você quer comprar essa briga comigo? Ele falou, não, tudo bem, eu compro a sua parte. Eu falei, tá bom. Vendi,
juntei as minhas coisas e parti rumo a Campinas. Foi quando aconteceu Campinas. Ah, E aí eu startei esse essa novo outra negócio. empresa era lá em Pouso Alegre mesmo? Essa Não. empresa tem uma sede lá e agora uma sede aqui em Campinas. Então eu atendo público em Minas e público aqui em Campinas. Olha, e o que é que essa empresa realiza assim hoje? Qual que é o foco A dela? de hoje, né? De Atual. Hoje, é. Hoje eu foco em construção de cultura organizacional, que é a famosa cultura empresarial. Pessoas, processos e performance. A gente trabalha essa tríade dentro das empresas. Então, a gente entra dentro das empresas, faz uma pré-análise e constrói essa cadeia. Se existe processos, a gente melhora e trabalha as pessoas. Não que não vai existir pessoas, sempre tem pessoas, mas a gente trabalha as pessoas com foco em liderança e vendas. Então, Liderança e vendas. A gente forma pessoas para que toda a cadeia de pessoas dentro daquele lugar respire vendas e liderança, independente dele ser vendedor ou não. Ele vai ser vendedor no instinto, porque venda não é só a função. Venda é instinto, o ser humano é um vendedor. E quando a gente entende que um auxiliar administrativo ele tem que ser vendedor, a gente muda a regra do jogo. A gente tem alguém que realmente compra a marca da empresa, a gente tem alguém que está vendendo a empresa a todo momento, isso é muito importante. A gente vira uma chave dentro da cabeça do colaborador. Então, só que isso é cultura, isso tem que ser implantado, isso tem que ter um processo, a gente tem que entender missão, visão e valores, propósito dos sócios, enfim. A gente chega no denominador comum e coloca isso em prática. É bem legal. Puxa, que coisa interessante, gostei. Então você trabalha essa cultura para transformar, então você vai, quer dizer, todo mundo vira vendedor. Todo mundo, a gente potencializa pessoas. A gente descobre talentos, talento de qualquer um, todo mundo tem talento. A gente coloca isso para jogo e fortalece. Logo vai fortalecer a pessoa e a empresa. É uma consequência. É porque no telefone do atendimento você já consegue fazer uma venda só nas palavras, num bom dia bem falado. Bom atendimento, total. E é sobre isso. Venda não é a assinatura do contrato. A assinatura do contrato é só algo palpável que aquela venda aconteceu. A venda é tudo, a venda é o relacionamento, a venda é a comunicação, a venda é a postura, a venda é a fidelização, a venda é o valor que você agrega para a pessoa. E quando a gente entende isso, a empresa entende, o colaborador entende, muda a regra do jogo. Porque você não cria clientes, você cria seguidores fiéis, você cria comunidade. E hoje, se a gente não ir por essa linha, a gente vai ficar de fora. Porque está tudo muito acessível, desde informação ao seu concorrente que está aqui na porta. Então, a gente tem que fidelizar pessoas não só pela qualidade, isso está lá no passado, pelo senso de comunidade, de construção. Por que você tem que estar comigo? Eu tenho que te agregar algo além do meu produto e do meu serviço. E é isso que a gente tenta construir com as pessoas, porque relacionamento é algo que agrega. Relacionamento agrega, ele traz bem, né? É acesso, enfim. Aí eu já não posso nem entrar nessa linha, porque eu gosto, sabe, de um bom relacionamento, porque essa construção, eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive bons relacionamentos construídos. Pessoas que me abriram as portas. Sou muito grata a isso. Eu faço questão de abrir portas para as pessoas, porque é incrível como a vida sempre me abre portas, sempre coloca pessoas bacanas para abrirem portas para mim. Então eu faço questão de retribuir para as pessoas também, por isso que eu tenho até um outro projeto paralelo a isso, que eu acredito muito nisso, sabe, nessa via de acesso às pessoas. Antes da gente falar do projeto, tem algum setor que você se acha mais eficiente ou não? Você diz dentro da minha Dentro empresa? da sua empresa, Olha, eu sou muito boa em ler pessoas, muito boa. Hoje eu percebo, eu já tinha esse feeling, mas hoje trabalhando diretamente com isso, eu vejo que eu tenho algumas técnicas, algumas abordagens, mas uma boa conversa me traz uma leitura sobre pessoas, eu consigo me conectar com as pessoas facilmente. Eu não estou falando de amizade, conexão de realmente entender os propósitos, os interesses. Eu consigo sentir que a facilidade da minha comunicação consegue fazer com que o outro se abra, com que o outro converse, enfim. Então, eu sinto essa facilidade nisso, sabe? Hoje em dia, eu vejo como eu tenho, talvez, não vou falar dom, mas assim, uma facilidade mesmo nisso. Facilidade, que bacana. Quer dizer, porque isso não é fácil. Conversar com alguém, ouvir, fazer com que ela fale, ela conte o seu problema, a sua necessidade, é muito complexo. Sim. Eu vejo muito aqui, por exemplo, que é a comunicação, né? Às vezes, o que é comunicar? Você passar uma informação, receber um feedback dessa informação. Se você não tem o feedback, não aconteceu a comunicação. E nem todos conseguem juntar essas duas etapas. Sim, eu brinco que comunicação ela é uma semeadura. Você tem que ficar plantando ali. E se não reverberou, se não teve um fruto, se não gerou algo, a comunicação não foi efetiva.
Porque a comunicação é isso, ela tem que semear algo. Senão não faz sentido nenhum, senão são palavras soltas e ninguém captou nada, e ninguém levou nada para casa, enfim. Então, para fazer sentido, a comunicação tem que conectar. Sabe? Tem que gerar alguma emoção, tem que gerar algum movimento, alguma ação, uma resposta, não importa, mas alguma coisa ela tem que gerar. Olha, interessante, gostei disso. Legal, né? Temos muito um conceito comum. Parecido. Bom, isso é bom. Aí me fala desse projeto seu, esse projeto novo que é Diz Aí. O Diz Aí não é tão novo quanto a Alt. A Alt nasceu e tem uns 40 e poucos dias, mas o Diz Aí está comigo há 2 anos. Quando eu comecei a empreender no negócio que eu realizei a venda ano passado, eu senti uma necessidade de reportar a outras mulheres que estavam passando pela mesma coisa que eu e eu não encontrava esse público. Quando eu encontrava, eu não sentia que elas se enxergavam como empresárias. Eu não sentia que elas tinham o mesmo posicionamento que os homens que eu via no meu escritório, os meus clientes tinham, porque eu tinha mais cliente homem do que cliente mulher. Eu falava, onde estão essas mulheres? Porque eu conheço um monte de mulher que é dona das coisas, que representa uma marca, que é empresária. Cadê? E aí eu não conseguia. Eu falava, eu quero compartilhar isso com você. Como é que você faz isso? Eu só encontrava a figura masculina mais atuante. Falava, cara, o que eu vou fazer? E aí, um belo de um dia, conversando com um amigo, eu falei, eu vou montar um clube de mulheres. Ele falou Clube de mulheres? Isso, a ideia começou meio assim. Ou um podcast. Aí no podcast, na época, eu estava investindo no escritório, eu não tinha recurso financeiro para investir. Eu falei, não, eu acho que eu vou montar um clube. Vou convidar essas mulheres para a gente bater um papo. E isso foi em dezembro de 22. Dezembro de 22. Fiz o primeiro. 8 mulheres, sendo uma eu, 2 as palestrantes, o resto minhas amigas. Falei, nossa, que furada, meu Deus, ninguém vai. Quando chegou em janeiro, que eu falei que teria o outro, 60 mulheres. Nossa! Sem eu precisar falar. Aquelas 8 me venderam. E aí eu falei, eu tenho que fazer isso. 100%. Correta. 100%. Elas entenderam o que eu queria. E aí quando chegaram a 60 queriam aquilo. Eu falei, opa, eu tenho isso. Vou criar algo em cima disso. Tem um produto. E aquilo nasceu naturalmente. Eu até me arrepio em falar, porque esse é um projeto que ele brilha muito o meu olho. Eu estou investindo muita energia agora para nascer essa empresa, mas esse projeto ele é algo do meu coração mesmo, porque quando acontecem os encontros, que aconteceram vários, em 2023, quando estourou, a gente estava fazendo 2 por mês. E eram 2 eventos no mesmo mês, numa cidade pequena, 160 mil habitantes, em Pouso Alegre, e era lotado. Era 60, 70, 80, 50, 60. Era assim. E eu encerrava as vagas, tinha gente que queria entrar. Então eu falei, meu Deus, esse é o caminho. Comecei a fazer. Fiz workshops, fiz alguns eventos no sábado, que eram eventos maiores, etc. E aí rodou muito bem. Então eu descobri um novo mercado de empresárias que estavam carentes de compartilhar. Porque elas não tinham um determinado espaço para ter aquele momento, aquele time. Porque ainda existia uma resistência de estar num ambiente com 20, 30 homens e 2 mulheres e elas não se sentirem suficientes o bastante para argumentar. E ali a gente começou a se desenvolver dessa forma. Então, eu comecei a ter uma tríade de assuntos e a gente falava de todo tipo de coisa, desde meios empresariais, posicionamento, marketing, moda, tudo que acrescenta a vida como um todo, para aquela mulher se destacar à frente do negócio dela. Então, disparamos. 2023, assim, foi algo absurdo, para algo que nem tinha... Eu não tinha um parâmetro, simplesmente aconteceu. E desde então vem acontecendo. Mesmo eu estando aqui em Campinas, eu sempre faço evento lá ainda. Olha, bem, pegando esse gancho, né? Você ainda vê muito preconceito? Muito. Na questão da mulher empreendedora? Hoje eu não acho que seja um preconceito, mas eu acho que existem alguns times que a gente nota em determinadas situações. Não é mais em tudo como era antes. Hoje é em alguns momentos em que, quando há um posicionamento feminino, algumas figuras se sentem incomodadas. Então, não é todo mundo mais, não é todos os homens, não é todo o empresário, mas existem ainda algumas pessoas que não conseguem compreender essa potência de estar à frente de um negócio. E, às vezes... Eu vou falar algo aqui, você não leva o pessoal não, tá? Mas a mulher, ela é muito assim, se eu vou fazer até o fim. E o homem, às vezes, é mais desleixado com algumas coisas. Então, eu vi algumas mulheres se destacando muito, principalmente quando levava a sério a comunicação, levava a sério a postura, levava a sério o técnico. Então, ela tinha uma bagagem, eu posso até falar de soft skills aí, que são habilidades que não são currículo, são habilidades pessoais, de ser humano para ser humano.
onde a gente não é uma competição em mulher, ser humano para ser humano, comunicação, que elas estavam se dando muito bem e isso acabava incomodando. Então, eu percebia que o preconceito não era mais no pejorativo, era pelo incômodo que causava. Hoje eu vejo muito pouco, porque eu também não me pego para olhar, sabe? Eu não fico pegando essas coisinhas e fico, tá me encarando por causa disso. Não. Para mim, o meu olhar já não busca mais isso. O meu olhar está buscando outro tipo de coisa. Você já não está vendo isso aí. Zero. Eu não fico olhando para isso mais. Eu acho que a gente olha muito quando a gente também se sente fragilizado, esperando, né, que aquilo vai acontecer. Eu não olho para isso mais. Mas eu notava muito isso, principalmente quando o projeto começou a acontecer. Mas depois... Isso é um aprendizado, né? 1000%. Porque a gente aprende sobre pessoas. A gente aprende como se relacionar com pessoas. A gente aprende que até isso faz a gente entender qual é o mecanismo de conexão. Porque a gente tem que se conectar com todo mundo, a gente tem que aprender a se conectar com todos. Porque se a gente coloca um filtro, só vou me conectar com quem é legal, você vai perder um monte de oportunidade, não é? Exato. Então, a gente tem que ser interessante o suficiente para aprender a se comunicar com todo mundo, se conectar com todo mundo, estabelecer parceria com todo mundo. Hoje em dia eu penso assim, para mim não existe diferenciação nas pessoas, existe oportunidade. Tanto para o meu lado, quanto para o lado das outras pessoas. E é isso, eu estou para aproveitar toda e qualquer oportunidade. E olha, eu particularmente gosto muito de trabalhar com mulheres, porque a mulher consegue abrir várias caixas ao mesmo tempo, né? E nós, homens, é uma de cada vez. Então, abre uma, fecha. É um tal de abre, fecha a porta, abre, fecha. E ela consegue abrir 10 caixas e ela sabe onde está, né? Uma mulher sabe, está olhando a criança, está fazendo o almoço, está limpando a casa, está olhando o... Está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E a gente não, é uma coisa de cada um. Então, abre e fecha portas o tempo inteiro. Existe mais hiperfoco, né, no homem. O homem, ele é aquela coisa do homem de Neandertal, né? A gente tinha um objetivo de buscar alimento, ia buscar alimento e trazia para casa. Pronto, e a mulher ficava com as outras atividades. Total. Então, eu acho muito importante essa questão da mulher cada vez mais ter espaço. Chegar nos lugares. Você vai ver que na associação comercial mesmo nós temos muitas mulheres. E até a mulher mais antiga aqui, o funcionário mais antigo é uma mulher. Que legal. Que é a Luzinês. Tem 30 anos de casa. Que legal. Sabe de tudo. Sabe tudo. E você chama, ela entende, ela vê. É bem interessante. Isso é legal. E até falando de associação, você vai dar uma palestra aqui. Sim, dia 18 de junho a gente tem um evento incrível aqui. A gente vai falar de cultura na prática. E todo mundo está convidado, né? As inscrições vão ser pelo Simpla, no Instagram e no site da associação, e eu espero todo mundo lá, hein? E você consegue dar uma palhinha dessa palestra? Olha, esse evento eu estou preparando com muito carinho. A gente vai fazer uma jornada de como implementar e de como validar. É óbvio que vão existir algumas coisas que são muito características de empresa para empresa, até por segmento, por tamanho, enfim. Mas são coisas que a gente consegue, tem alguns parâmetros que a gente consegue inserir independente do segmento, independente do tamanho, independente até mesmo se é uma empresa de um dono só, enfim, independente. A gente consegue colocar dentro do nosso negócio. Então, olha, não percam, porque eu estou preparando um conteúdo para sair daqui e aplicar. Vai ser bem legal. Olha, vai ser bem prático mesmo, muito, bem 100% prático. Direcionado para as empresas. Agora, é só para empresa de mulheres? De forma nenhuma, é para todo mundo. Isso que é importante. É uma palestra para todos os segmentos. Todos os segmentos. Que é um trabalho que nós estamos fazendo. Exatamente, é trazer conteúdos que possam ser utilizados por todos. Exato. É uma forma da gente performar as empresas. A gente tem que trazer esse critério de performance empresarial, que é o que vai nos destacar hoje num mercado tão competitivo que a gente está pertencendo, né? Exatamente. Performance e produtividade, né? Sim. Que muita gente, às vezes, eu queria ganhar mais, mas se você consegue produzir mais, e é o que a gente tem visto, por exemplo, tem pesquisa que o americano produz 4, 5 vezes mais que um brasileiro. Sim. E a gente está cada vez caindo mais. Então, nós precisamos ser mais produtivos. Hoje, várias pessoas já vieram aqui falar que nós estamos com um problema de mão de obra, porque as pessoas acabam não visualizando que trabalhar é bom, que trabalhar faz você crescer, que trabalhar enriquece a sua vida. É legal você ponderar isso sobre a mão de obra, porque quando eu tinha um escritório, as 2 frases que eu mais ouvia era: dia 20 eu pago um carro por mês para o governo, que era o DAS, que eu enviava as guias, e não tem gente para trabalhar. E aí, quando a guia, eu comecei a mudar o meu repertório.
Tanto que hoje eu vejo que eu não me encaixei muito como a contadora de trás da mesa, porque eu não aceitava só enviar guia e ficar por isso. Eu queria que o empresário olhasse e falasse, poxa, se eu estou pagando isso é porque o meu faturamento é X, então o que eu posso fazer para continuar crescendo o meu faturamento? Meu olhar tem que ser exponencial para o meu faturamento e não para o que eu estou pagando, porque senão eu vou viver numa escassez tremenda. Então, eu já consegui mudar um pouco do que o pessoal que estava comigo lá, clientes diretos, para mudar essa concepção. E quando a ideia do capital humano começou a ser muito recorrente, não tem gente, eu falei, gente, essa é uma dor geral. Vou ter que criar alguma coisa em cima disso. Foi aí que eu me vi na oportunidade de criar algo que fortalecesse pessoas. Porque eu sei como capital humano é difícil. Não difícil por conta de pessoas, difícil porque a gente não entende como se relacionar com pessoas. A gente quer ofertar algo, mas a gente não sustenta esse algo, a gente não sustenta essa oferta, a gente não entende as gerações, a gente não entende que hoje não é sobre salário, hoje é sobre ambiência, hoje é sobre acesso. Então, levar isso para o empresário e deixar um time de pessoas que está com esse empresário feliz no ambiente de trabalho é algo que é impagável. É uma paz. E paz a gente não compra, né? Não compra. Então, é muito legal. Foi onde veio a ideia. Eu convivia muito com os empresários dentro do escritório. Eu falei, cara, eu preciso criar alguma coisa. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, é isso que eu vou criar. Eu vou sanar a dor do mercado. Então, essa dor de capital humano é uma dor que existe em todas as empresas. Por isso que eu estou aqui. Para atender todo mundo que eu conseguir. Muito bom. Olha, gente, você é fantástico. E seu ânimo é alto, né? Tem que ser. Passa uma coisa gostosa. Que bom, isso é uma coisa de quem gosta do que está fazendo. Eu gosto muito. Tá? Larissa, bem, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos assistentes, as pessoas que estão assistindo a gente, para que elas guardassem alguma coisa de você. Eu vou deixar 2 mensagens, eu posso? Pode. A primeira é, não deixem de estar com a gente no dia 18 de junho. Esse evento vai ser incrível e vai trazer uma nova visão para o seu negócio, uma nova visão para as pessoas do seu negócio. Então, estejam com a gente. As vagas são limitadas? As vagas são limitadas, então, são poucas vagas. Vamos ficar de olho nisso. E a segunda coisa é, invistam em pessoas e em processos. É isso que muda a regra do nosso jogo. São as pessoas que movem o mundo. E quando a gente entende isso, a gente entende que o foco no capital humano nos traz um resultado não só financeiro, mas um resultado emocional, um resultado de missão, um resultado de propósito, a sua empresa vai para um nível que nem você é capaz de imaginar. Então, muito bacana a gente ter esse olhar mais amplo sobre as coisas. A ordem, ela realmente caminha com o progresso. Parece uma balela falar isso, mas quando a gente bota a ordem na casa, né, que é instalar os processos de acordo com o estilo de liderança que você tem, é capacitar os seus líderes, a gente transforma o nosso negócio. O nosso negócio, ele não caminha, ele voa. Ele voa, é verdade. E o tempo voa. Já passou o nosso tempo? E o tempo já foi. Meu Deus. Agora chegou, passou. É bem isso. O relógio ele só vai, né? Tem gente que fala que o ponteiro vai e volta, não, ele só vai. Ele vai e vai. Continua sempre em frente. E é isso que nós precisamos ter em mente. Que nós, né, aquela história que eu nunca me banho no mesmo rio. Total. Então, hoje eu falei aqui com a Larissa, essa pessoa maravilhosa que vai estar conosco no dia 18 de junho. Agende, venha participar, que essa palestra vai ser concorrida. Tá? E continue assistindo a gente. Esse foi o Pode Assim.